Oi, gente, estamos de volta com Ela Tá On, podcast voltado ao universo feminino. Se você já curte esse tema, se você é fã do universo feminino, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curtir e ajudar a gente a levar mais informações e histórias para motivar mais mulheres a buscar mais conteúdo também. Hoje nós vamos contar a história de uma pessoa que eu aprendi a gostar muito e a respeitar e admirar pela sua força e sua determinação. É uma história bem complexa. Primeiro eu vou apresentar ela. Darla, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada por aceitar esse desafio de contar a sua história, que é uma história que me marcou muito e mexeu muito comigo. Olá, é com muito prazer que eu estou aqui, né? Antes de nós estarmos apresentando, eu já vim agradecer a Deus, em primeiro lugar, a oportunidade, porque em todo o meu processo que eu vou abrir aqui para vocês, lá atrás eu tinha um desejo no meu coração que era que tudo que eu vivi, todas as clínicas que eu passei, toda a drogadição, toda a humilhação, todos os prazeres, tudo, as pessoas que eu conhecia, as culturas, a diversidade, alguém um dia pudesse transmitir isso para mim, né? E eu conheci a Vânia, né? Deus me presenteou ela no dia do meu aniversário, que hoje eu estou completando 45 anos. Para mim é uma honra, é um presente de Deus, né, tê-la na minha vida. E eu tenho um sonho também lá na frente, que eu sei que tudo para Deus há o momento certo, que está escrito na Bíblia, em Eclesiastes 3:11, há tempo para todas as coisas, que a minha filha jornalista, até na minha velhice, né, ela vai te sentir no coraçãozinho dela e vai contar tudo que a mãe dela passou também. É verdade. E o seu testemunho, eu vejo como um testemunho que pode trazer muito alento, muita esperança para famílias que passam pela situação que a sua família passou e para pessoas, de repente, que estão passando por isso. Até para alertar as outras pessoas a não entrarem nesse meio. Mas, antes da gente começar e dizer sobre o que é, Darla, fala pra gente, quem é a Darla hoje? De uma forma bem resumida. Sim. Hoje eu sou uma pessoa extremamente determinada, né? Focada. Eu sou uma mulher temente ao Senhor, né? Eu nunca tive vivido o que eu estou vivendo, as experiências com Deus, obedecer o que está realmente na Bíblia, né? Eu simplesmente abria a Bíblia lá de vez em quando. Eu falava que tinha Deus, né? Eu não vivia e obedecia o que Ele realmente quer que nós possamos fazer, né? Para ter a certeza da salvação. E isso só quem vive é maravilhosa a experiência com o Espírito Santo, né? É verdade. Darla, nós vamos falar um pouquinho hoje da sua história, né? A sua história passa por uma parte muito negra da sua vida, que você foi usuária de drogas durante um bom tempo da sua vida, durante muitos anos, né? Conta pra gente um pouquinho de como era a Darla antes das drogas. Sim. Eu sou filha... meu pai e minha mãe tinham 3 filhas, né? 3 mulheres, os nomes bem parecidos, não, né? Por anonimato eu não vou revelar. Eu tenho uma irmã mais velha, eu sou a do meio, e tenho uma irmã mais nova. As duas moram na praia, só eu que moro em terra, chão. Nós fomos criadas sempre do bom e do melhor, onde o pai era fazendeiro, né? Sempre casou com a minha mãe, tirou com a minha mãe virgem de casa, e quando eu tinha 3 anos de vida, a minha irmã mais nova com 1 ano e 8 meses, e a minha irmã mais velha
com 9 anos, ele trocou a minha mãe por uma prostituta de zona, né? E aí já teve um trauma na minha vida, com 3 anos de idade, onde eu lembro a minha mãe pegando na mão com as 3 filhas e levando até o local onde as prostitutas estavam. E eu lembro daquela cena, a minha mãe batendo na porta, e a minha mãe foi e deu um tapa na cara dele. E aquilo ficou na minha mente, né? E desde aquele dia, as coisas não foram mais a mesma, né? Eu lembro que a minha infância, por meu pai ser bem sucedido, sempre me dando e a minha mãe muito batalhadora, né? Muito guerreira, nunca deixou faltar nada. Meu pai sempre honrou com as pensões. Sempre nós 3 em colégio particulares, na sociedade, nos melhores clubes, os melhores convívios, as melhores viagens, né? E isso foi aí por um bom tempo, né? Ele sempre ajudando, tanto ela quanto ele, fazendo a parte de mãe e pai. E então você tinha uma vida financeira estável, né? Sim. Antes das drogas. Sim. E apesar de ter uma família separada, de pais separados, com esse trauma que você contou, eles ainda se faziam presentes da melhor forma que podiam. Isso? Mais ou menos, né? Porque assim, quando eu ia... É o que eu estou vivendo hoje, né? Quando tem pais separados, né? Não é a mesma coisa, sempre existem consequências, né? Cada um tem a sua razão, né? Então, assim, eu lembro que a minha vida inteira, a minha mãe, ela sempre jogou na cara, ela falava que tudo era ela, que nenhum homem prestava. Então, eu ouvi isso a vida inteira, né? Eu ouvi isso a vida inteira, porque realmente ela foi traída, né? E em relação ao meu pai, ele sempre era eu ligar, o financeiro estava ali. Eu só podia ver ele em férias. Então, assim, e ele era alcoólatra, né? O meu pai era alcoólatra, ele ficou alcoólatra durante 50 anos de vida. E o meu pai, ele era um pai legal quando ele estava bêbado, né? Ele era tudo muito legal. Ele me ensinou a dirigir com 13 anos de idade, com uma caminhonete na época de 20, eu achei o máximo. No aeroporto, desativado em Cacoal, Rondônia, eu andando de caminhonete. Ele era um pai que eu falava assim, eu ia dar um beijo nele, um abraço, ele falava assim, o que tu quer? Quanto que tu quer? Então, para mim, ele era legal, né? Mas nunca houve princípios, né? A minha mãe, sim, a minha mãe sempre ensinou ser muito organizada, limpinha, educada, né? Ele me ensinou, eu lembro que ele me ensinou 3 coisas. Ele me ensinou assim, filha, se você vê um papel jogado no chão, você ajunte. Nunca espere alguém ajuntar. Faça a sua parte. Ele me ensinou isso. Segunda coisa que eu lembro quando ele era vivo ainda, na minha adolescência, filha, nunca queira sentar em 2 bancos. Porque se você quiser sentar em 2 bancos, você vai acabar caindo no chão. O que ele queria dizer? Nunca queira ficar com 2 pessoas, né? E ele sempre falava também que se eu não fizesse a minha história enquanto eu era nova, conseguisse conquistar os meus bens materiais, não seria na velhice, né? Seria isso. E da parte da mãe, ela tinha toda aquela retaguarda de nos segurar, né? De nos proteger, né? Aquela mãe galinha sempre protegendo. Mas houve sequelas, assim, na infância, na adolescência ali também. Porque eu lembro quando eu ia visitar amigas, quando as amigas falavam assim, mãe, pai, posso ir dormir na casa da amiguinha? Pede pro teu pai. Pede pra tua mãe. Eu nunca tive essa referência. Sempre era ela, né? Vida de filhos de pais separados, né? Faz parte. E como foi que você entrou no mundo das drogas?
Eu entrei com 14 anos, né? Não vou falar o nome do clube aqui na cidade de Cascavel. Eu comecei de leve, né? Quando eu falo de leve, para quem não conhece, eu já comecei com a maconha, né? E foi com o meu primeiro namorado, né? Mas foi assim, curiosidade ou foi pressão? Não, foi tipo muito natural. Experimenta aí, é legal. Você vai ver uma brisa legal, você vai sentir uma coisa diferente. E eu sempre gostei de ser diferente, nunca gostei de ser normal. Desde pequena eu não sou normal, eu sempre gostei de ser diferente. A minha bipolaridade, ela foi descoberta depois de um certo tempo, né? Só que, graças a Deus, de tantas clínicas que eu já passei, o remédio ficou já estabilizado. Isso é bom, né? Sinal da evolução. E aí você entrou, e como foi esse primeiro momento de você com as drogas? Dentro do clube onde eu trabalhava, com o meu primeiro namorado, que foi com ele que eu perdi minha virgindade, foi com ele que eu tive a minha primeira droga, né? Onde eu conheci a maconha, onde eu conheci a cocaína, né? E infelizmente, eu já conheci dentro do clube, o pintor do clube que fazia a manutenção do clube, ele era traficante. Então, para mim, o acesso era muito fácil, né? Só que eu tinha 14 anos, eu era uma estudante, né, num colégio bom da cidade. Eu não tinha dinheiro. Então, assim, eu ganhava dinheiro da minha mãe, né? Que era para tomar um sorvete, comer um x-salada, um suco, um picolé, né? E eu dava um jeito, né? Só que as coisas foram indo de uma forma que foram cada vez mais, querendo mais, de eu chegar ao ponto de começar a vender as minhas joias. Chegou a vender suas coisas para Cheguei a vender minhas joias, né? Eu tive um colega, né? Não posso falar nome. Que eu fui no Ourives, e uma corrente que estava escrito Darla, né? E de ouro fino, vendi anel, vendi pulseira de ouro, vendi tudo para comprar cocaína, porque a hora que eu conheci a cocaína, eu larguei a maconha. Eu não gostei mais da maconha, né? Foi a mesma coisa que quando eu aprendi a fumar cigarro, né? Eu tava passando ali na Paraná, na frente do Colégio Marista, eu nem sabia fumar um cigarro, eu me achava o máximo com um cigarro na mão. Parecia que eu era super poderosa, eu era adulta, eu era dona da razão, né? E eu colocava na boca, só que eu não dava tragada, eu só jogava a fumaça para fora. E quando eu dei a primeira tragada, mas eu senti uma super estrela aquele dia. Foi a mesma sensação do envolvimento com a cocaína. E esse mundo, assim, como é que foi esse teu processo de dependência dentro dele? Você saiu da maconha, conheceu a cocaína, e aí você continuou na cocaína, você foi para outras drogas, como é que foi isso? Não, eu fiquei sempre na cocaína por muito tempo. Dos 14 até os 19 anos, eu fiquei na cocaína. Só que houve várias pausas, né? Tanto de estudo e de internação. Dos 14 anos até os 15 anos e meio, 16, entrando para 16, chegou no ouvido dos meus pais que a filha estava usando droga. Os comportamentos, né, dentro da escola, né, pulando muro, gazeando aula, não indo para aula, né, chegou e falam, né, ainda mais em cidade pequena, né, eu considero Cascavel cidade pequena, porque para quem morava em Curitiba, já morei em Rondônia, já morei em São Paulo, então, assim, chegou nos ouvidos dos meus pais e eles me internaram, né? A minha primeira internação foi numa clínica que se chama Marechal Cândido Rondon. Não existe mais hoje, né? Ela era para dependência química e para pessoas com crônicas, né? Se chamava Filadélfia, muito bem solicitada no Paraná.
Mas você, nessa época dessa sua primeira internação, você tinha consciência já de que você já era viciada ou não? Eu fui induzida pelos pais. Você porque foi... de tanto os vizinhos, a sociedade, as pessoas falarem de mim, porque minha mãe não acreditava. Sim. Né? E daí eu fiquei lá 4 meses e 19 dias. Você foi por ir? Eu fui por ir, eu fiquei 4 meses e 19 dias. Aí eu lembro que eu tinha um perfume lá, né? E eu tomava muito remédio lá, eles dopavam, deixava a gente babando, assim. Tinha 3 andares. Embaixo era o SUS, do meio era o particular e em cima era o SUS. Eu fiquei no particular. Lá meu pai gastou no mínimo 1,5 carro. Que cada diária, na época, eu lembro, era 400 e pouco a diária. Né? Eu lembro que tinha um perfume no meu quarto, e daí eu falei, nossa, eu totalmente inconsciente, eu queria ser louca, né? Eu tava num estado assim, né? Ainda mais meus pais saberem. Eu falei, nossa, se eu tomar álcool em cima de remédio, vai me dar um barato na cabeça. E eu tomei o perfume. Hoje, se eu sinto o cheiro do perfume, eu passo longe do Boticário. Porque se eu sentir o cheiro, eu lembro, entendeu? Eu passei mal. Você chegou a esse ponto. Você não tinha consciência de que era viciada. E você foi pra clínica por Só que já estavam dando vários sintomas, já estavam demonstrando ali ao pouco tempo no início, né? Dos 14 para 16 já. Sim, mas você não tinha essa consciência ainda, né? Não. Então, e aí, depois disso, você saiu da clínica e tal e voltou pras drogas. Tá, daí eu saí dessa clínica, voltei para casa, eu não lembro quanto tempo, assim, não demorou muito, eu voltei a recair, né? Aí os meus pais me internaram numa comunidade católica em Goiânia, Goiás, 9 meses, só mulheres, né? Lá tinha que capinar, lá tinha que fazer comida, eles pagavam lá um valor, tipo uma cesta básica lá, e não sei o que mais, né? Tinha que lavar roupa, tinha que limpar o dormitório, que eles falavam que era o labor, para ter ocupação, né? Para saber o que é regra, né? Para pessoas saber porque clínica você não tem muita obrigação, não. Quando tu paga ali, é tudo... eles que limpam a tua cama, eles que arrumam, eles trazem a roupa lavada, o remédio traz na boquinha, né? Clínica é bem diferente de comunidade. Então, lá naquela clínica, lá, 9 meses, e cada enxadada que eu dava, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu já tava com uns 18 por aí, 17 para 18. Só que lá dentro eu convivi com bastante coisas também, assim. Mas nessa comunidade você também foi obrigada, digamos? Obrigado o quê? Você não tinha consciência ainda de que você não, eu já precisava tava numa fase, assim, que eu já tava meio conscientizando que eu já não... que o normal eu não era. Você tava começando a criar consciência, então. Então, nessa comunidade você conseguiu se entregar um pouco melhor ao Lá não tratamento. tinha remédio, né? Lá não tinha remédio. Era a espiritualidade católica, né? Nós tínhamos que ficar na capela lá, horas, rezando o terço. Tinha... Tudo era horários, batia o sino, tudo era, né? Eu lembro de uma menina que eu convivi lá dentro, que ela morava em Porto Alegre. Ela era filha de um juiz, de uma juíza. Ela era punk, né? Ela tinha um moicano, assim. E meia homossexual. E ela ejetava cocaína nas veias. E eu morria de medo de chegar perto dela, porque ela tinha AIDS. Né? E eu era muito inocente. Eu tinha medo, né? Aí eu lembro que um dia ela veio conversar comigo. E eu meio assustada, não dando muita liberdade. Ela falou, você sabia que eu cheguei ao ponto de que a minha mãe me mandou embora de casa? E ela era muito bem de vida. E ela tava morando na rua, por isso que ela virou punk. Daí a vida dela virou, né, da cabeça. Ela disse que ela chegava a pegar a seringa do vaso, ela diluía na água, no vaso do banheiro da rodoviária, a água,
do vaso com a cocaína para se ejetar. Então, a que ponto a pessoa chega, né? Aham. E você não chegou nesse ponto? Não, jamais. Eu nunca me ejetei. Aham. Nunca. Eu nunca usei drogas tipo crack, isso não. Aí, por que eu fui contar a história dessa menina? Porque, assim, quando eu vim, os 9 meses que eu passei lá, e eu vim embora, eu falei, mas meu Deus, eu acho que eu não sou drogada. Porque você não fazia o que ela fazia. Lá dentro tinha guria muito mais louca do que eu. O que eu fiz? Acho que a única coisa que eu fiz era pular o muro da escola e ter cheirado o meu Zoro, né? Eu nunca fiz nada mais do que anormal do que isso. Então, pra mim, eu achava que a minha vida tava tudo normal. Porque você comparou a sua história com a cocaína, a tua dependência com a dependência de uma outra pessoa. Do convívio das outras pessoas que eram muito piores do que a minha vida ali, né? Sim, e é por isso você você desfez um pouco da consciência da questão do vício, da questão da droga, comparando a tua história com outras. Sim, é que na verdade, né, Vânia, eu hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, né, e com toda a experiência da drogadição, todo drogado e todo alcoólatra, toda pessoa que tem uma depressão, né, algo assim, ela sempre vai dar desculpa por alguma coisa. Isso, mas isso você vê hoje. Hoje. Na época, como você se sentia usando droga? No começo... Ali no meio, ali. Vamos continuar na linha do tempo. Você passou ali pela comunidade, ficou 9 meses internada, saiu e voltou. Nesse período ali, você voltou a usar... o máximo. É. Achava o máximo. Eu não vou falar o nome da boate que eu frequentava aqui em Cascavel. Nossa, pegava camarote, Johnny Walker, em cima de muitos papelotes, dançava. Saía em jornal, né? E festa, e gente. Entrava na boate 1h da manhã, saía no outro dia 6h da manhã. E dormia até 1h da tarde no outro dia. Pra mim isso era normal, entendeu? No começo tudo é muito legal, né? Os amigos são muito legais. E aí, e depois da comunidade, como é que foi? Só a única coisa assim, no começo tudo é muito legal, né? Até mesmo quando você está usando, você dança, você fala, você tem poder, você se acha melhor do que o outro, né? Quando você está sobre o efeito. Só que a hora que vai passando o efeito, vem uma depressão. Entendeu? Ah, então tem esse ponto. Vem uma angústia, vem um arrependimento. A hora que começa a vir entrou nesse sistema aí já dentro de você, é que daí você já está realmente dependente. E para mim não demorou muito. Porque eu tinha inúmeros amigos, muitos eram sociáveis. Esses dias eu ouvi um caso e me doeu, entendeu? Me doeu. Porque aquele que dá 1, 2 cheiradinhas é normal. É normal. Agora, aquele que cheira um monte, esse daí sim, é um burro, é um problema na cabeça. Então, quantos que tem aí no mundo, hein? Meu Deus. É complicado. E daí, depois da clínica, como é que foi? Depois da comunidade, quer dizer. Você ficou 9 meses na comunidade. Fazendo trabalhos sim, eu estava com 19 anos. Daí eu fui morar em Rondônia com meu pai. Sim. Né? Porque das 3 filhas, eu sempre fui aquela assim... eu sempre tive as minhas fugas, né? Por exemplo, se tu não me tratar legal, eu já vou para outro lugar, entendeu? Agora eu tô aqui, se eu não quero, eu já tô ali, entendeu? Né? Hoje eu procuro não ser mais assim. Mas estamos no processo. E daí eu fui morar com meu pai. Daí fiquei um tempo com meu pai lá, tal. Tive um namorado, ele era órfão e era o amigo do meu pai, era um senador. E ele convivia com esse senador. E ele também usava, né?
eu só procurava pessoas que usavam. Você só se envolvia com pessoas que Só usavam que e você a saiu maioria da das comunidade. E você saiu da comunidade achando Tá, que daí não eu era fiquei- e continuou usando. Sim, foi meu namorado, fiquei um tempo com ele e tal. Aí tava quase chegando perto de um final de ano, né, de 19 para 20. Eu mais umas 4 amigas, eu mais uma amiga, outra lá, de filha de um outro senador lá em Rondônia, em Porto Velho, mais 3 amigas minhas aqui de Cascavel, fomos para Balneário Camboriú passar as férias, no tempo do Baturité ainda, né? Só que na viagem, o meu pai deixou tudo tranquilo, tal. Meu pai autorizou porque uma amiga dele, uma mestre cuca lá, peruana, ela fazia uma comida maravilhosa num restaurante, ela ia cuidar de mim, né? Daí ele deixou. Tá, fui, tal, só que eu fui meio estranha. E daí lá eu não usei droga, em Balneário Camboriú, com as minhas amigas, né? A gente bebia, né? Bebia socialmente. Só que eu me senti, alguma coisa não estava legal dentro de mim. Não, até então, antes de ir para Balneário Camboriú, eu vim passar férias aqui em Cascavel. Daqui de Cascavel nós fomos para Balneário Camboriú. E daí, numa boate, eu encontrei o meu primeiro namorado. Que foi o que te apresentou ao mundo das drogas. Dos 14 a... Sim. eu namorei com ele a 14 até os 17. Dos 17 até os 20 anos, eu encontrei ele. E ele morava em Curitiba, né? E a gente ficou junto naquele dia, né? E foi tão legal porque no mesmo local onde eu perdi a virgindade com ele, foi o mesmo local onde eu me encontrei, me reencontramos. E daí nós se namoramos, tudo. No outro dia eu fui com as gurias para Balneário Camboriú. Tranquilo, lá em Balneário Camboriú, as gurias bebiam e tal, e eu passava na Atlântica, abriam aquela panela de milho, o cheiro do milho me embrulhava. A amiga do meu pai, que estava cuidando de mim, que cozinhava bem, a comida dela estava horrível. Então, alguma coisa não estava legal, né? Aí, voltando embora, passamos as férias, voltando embora, eu de avião, chegando em Vilhena. Quando meu pai foi me buscar no aeroporto, ele olhou para mim e falou assim, opa, o que aconteceu com essa guria? A cara dele, né? Ele, tá tudo bem, Darla? Eu falei, tá tudo bem. Então tá bom. Só que ele viu que alguma coisa não tava bem. Aí passou uns dias eu lá, né? Com ele. Ele falou, filha, vamos dar uma volta comigo. Eu falei, vamos, pai. Só que ele tava muito estranho. Ele tava muito quietão e pensativo. E quando ele pensava, ele colocava o dedo assim, eu lembro. Aí ele pegou e me levou num laboratório. Ele falou, filho, ó, nós vamos tirar sangue aqui e ver como é que tá. Se tá tudo bem contigo, né? Que o pai anda muito preocupado com você. Mas indiferente do resultado, o pai vai estar do teu lado. Ele já sentiu que tinha alguma coisa comigo. E foi quando eu engravidei. Do meu primeiro namorado, que me apresentou a droga, quando eu tinha 14 anos de idade, né? E que em uma noite de Natal eu fui encontrar depois de anos, né? Que é o pai das minhas filhas, né? Que me deu 2 presentes maravilhosos. E eu fiquei um tempo limpa. Durante a gravidez? A gravidez inteira eu fiquei limpa. Né? Eu não usei nem cigarro, fiz um tratamento maravilhoso, né? Minha mãe fez todo o quarto, foi a coisa mais linda do mundo. Meu pai ajudou, foi muito legal. Foi tudo muito maravilhoso. Só que lembra que eu tinha um namorado lá em... Sim. Né? Que era... Ele morava com o senador lá, amigo do meu pai. E em uma noite eu fiquei com o meu primeiro namorado, né? Então, a minha filha mais velha, ela
Um ano tranquilo, 2 anos tranquilo. Quando ela começou a ir por 3 anos e meio, ela começou a papai, 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 papai. E até então, né, até então estava tudo resolvido, né? Tinha o amor da mãe, da avó, tudo paparico. Eu era tão mãezona que eu fazia 2 festas de aniversário, né? Sempre colocando ela em escola cristã, né? Para aprender os princípios, sempre fiz a minha parte. Meus pais sempre me ajudavam, tudo. Só que eu precisei saber quem que era o pai, né? E daí eu fui fazer o cálculo. Eu peguei todas as papeladas da minha gestação, qual foi o ciclo que eu engravidei. E levei pro doutor Júlio Mesquita, que era o pediatra dela na época. Eu lembro até hoje, uma graça, um dos melhores pediatras da cidade. Ele falou, olha, Darla, tu engravidou de tal a tal data, tipo, bem no Natal. Daí eu falei, então não é o outro lá, é o de cá? É o que eu sempre gostei, o que eu sempre amei, né? Porque eu era apaixonada por ele. E daí eu tive que ligar para ele, né? Falei, seguinte, eu preciso que você venha para Cascavel, né? Minha mãe vai pagar um DNA, né? Gostaria que você não comentasse com ninguém, né? Ele simplesmente só falou assim no telefone, olha, se ela for minha, fica tranquila que eu assumo, né? Quando ele chegou, a gente foi buscar ele. E ela ficou no colo dele. Não precisava ter feito o DNA. Porque ela é a cara dele. Em todos os sentidos. Só que antes de nós irmos para o laboratório, ela pegou ele ele pegou ela e levou ela tudo nos parentes da cidade. Os parentes sabem o que eu tô falando. E eles ficaram encantados. Falaram, mas o que tu vai fazer lá no laboratório? Nem precisa, ela é nossa, essa daí, né? E ela é o meu maior orgulho hoje, uma menina com cabeça, tudo que passou com a mãe, sabe? Toda a história. Porque eu e o pai dela, no dia que nós fizemos ela, nós não estávamos, nós estávamos sobre a substância. Ela poderia ter alguma sequela. E foram feitos, como meu padrinho era dono do laboratório Álvaro, foram feito tudo que tu imagina. E ela não tinha nada. Né? Que bênção. Tá, e aí depois ela nasceu, ali os 3 anos, identificou o pai, e aí? Mas você, até os 3 anos dela, você tava limpa, ou não? Aí depois você começou a usar de novo? Daí eu dei uma recaída. Por causa desse baque? Que baque? Do pai e tal. Não, daí ele aceitou ela, ele registrou ela, ele levou ela pra Curitiba ficar 15 dias. Eu fui pra lá, né? A gente voltamos a ter um relacionamento de novo, meio ele lá, eu aqui, né? Aí eu voltei pra Cascavel, ela veio junto comigo. A mais velha. Só que eu já estava eu já estava voltando de novo, andando com as mesmas pessoas, entendeu? Pessoas da sociedade aí na cidade, e olha como que é, né? Olhando bem para trás já, hoje a minha filha está com 23 anos. Então vamos por aí há 19 anos atrás, 2 amigos meus, né? 2 amigos meus, por causa da droga, não estão mais entre nós. Pois é. E aí, depois? Daí você teve a tua filha, tal, voltou a usar droga, voltou com a mesma ambiência de sempre. E aí acabou tendo a recaída. Daí eu tava num dia sentada, eu trabalhava numa imprensa, né? Publicitária, numa imprensa, que sabem da minha história. Né? Eu nem carteira
de motorista eu tinha, mas como eles conheciam o meu profissionalismo, eles me liberavam o carro. Então eu me achava, né? Imprensa, entrava nas boates, ia em tudo que é lugar, não pagava ingresso, nada, e vamos gravar, vamos fazer marketing, publicidade, eu amava isso. E só que teve um dia que eu tava numa adega, do lado de um jornal, 4 horas da tarde, com o carro da empresa. E eu tava tomando vinho, era frio aquele dia, com um desses meus amigos que faleceu. Nossa, me deu um treco, assim, um despertar dentro da minha cabeça. Eu não sei, eu acho que é algo de Deus falando na minha vida ali. Porque eu tenho certeza, Vânia, que tudo que eu vivi, né? Deus, mesmo fazendo coisas erradas, Ele estava me protegendo. Inúmeras vezes, essa questão de entra em favela, sai em favela, guarda papelote, passa por aeroporto com papelote, falar com o traficante, andar de carro drogada, ir em lugares. Se não é Deus cuidando de você, o que que é? Quantos livramentos? Hoje você olha e você reconhece. Sim. Então aquele dia era 4 horas da tarde, eu tive um despertar. Eu falei, eu não quero mais morar aqui. Não quero mais morar aqui. Eu vou ligar pro pai da minha filha